Olá, meu nome é Stefan, sejam bem-vindos ao Gavia Cash. Você quer fazer um culto no seu lar e não tem nem ideia de por onde começar? Esse podcast hoje é para você. Temos aqui o nosso time de especialistas, né, os nossos pastores, e hoje a gente vai tentar fazer uma abordagem mais prática, tentando mostrar didaticamente alguns modelos. Claro, não tem um jeito certo de fazer um culto no lar, mas a nossa ideia é trazer alguns princípios, alguns modelos aqui de como você pode implementar isso na sua casa. Pastor, você poderia falar primeiro sobre o que é o culto no lar, qual a importância do culto no lar? Vamos lá, culto no lar, eu acho que o princípio é a aliança, né? Então nós temos um princípio que na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento isso vai aparecer também. No Antigo Testamento, a família faz parte da aliança, e no livro de Deuteronômio, por exemplo, né, quando o famoso Shemar, quando Moisés fala para o povo, e ele diz que nós devemos, né, como pais, mães, né, líderes, inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Essas palavras têm que estar no nosso coração e nós vamos inculcar. Né? A ideia de inculcar é muito interessante, porque é colocar na cuca mesmo, né? Colocar na cabeça. E ele diz: você vai falar andando pelo caminho e assentado em casa. Então a ideia do culto no lar, o culto doméstico, acho que ela já vem desde esse momento em que nós temos a oportunidade de, no âmbito da família, compartilhar das grandezas de Deus, da verdade da palavra de Deus. Isso vai se manifestar no Novo Testamento também, né? Porque você vai ver que a igreja primitiva, que está na narrativa do livro de Atos, ela vive intensamente a casa. Então havia muitas igrejas domésticas, igrejas que se reuniam em casas. E as cartas de Paulo também ele vai fazer referência à igreja que se reúne na casa de fulano. Então era o formato da igreja também nesse ambiente doméstico, né? Hoje nós temos a igreja institucionalizada. Então nós temos o nosso culto público aos domingos, a nossa reunião em que é o ajuntamento de toda a igreja. Claro que o culto doméstico não substitui o culto público. Então eu não vou fazer uma coisa para substituir a outra, mas eu diria que é um complemento, é a continuação. Nós nos reunimos a grande congregação, a comunidade, no domingo, e durante a semana, claro, vai da dinâmica de cada família, a gente vai criar oportunidades para ter também momentos de devoção em casa, momentos de ensino, de compartilhar a palavra, né, de orar juntos e louvar a Deus também. Então eu acho que é uma dinâmica que vem e tem base bíblica sólida, fundamentação é bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e faz parte da aliança, né, dessa dinâmica de aliança que nós temos com Deus. Perfeito. Então vamos tentar partir agora para aquela prática que o pessoal quer saber, né? Como eu faço esse culto no meu lar? Vocês podem dar um pouco da experiência de vocês ou fazer algumas propostas, né? Para que o pessoal que está nos assistindo pense no modelo, talvez adapte um pouco, né? Pela realidade que tem na sua casa, mas como é que faz? Essa é a grande dificuldade, né, Rev? Porque as pessoas querem copiar o modelo. É claro que eu acho que o modelo litúrgico que nós temos, ele serve até de inspiração, de orientação geral. Mas não dá para replicar o culto de domingo na igreja em casa. Então são dinâmicas diferentes, né, você não vai ter uma pregação, né, como acontece não na igreja. Não vai ter prelúdio. Não tem prelúdio. Então, assim, é uma dinâmica que eu acho que a gente tem que pensar primeiro, né, no formato da família, né, no tamanho da família, no tipo de família que a gente tem, né, sei lá, um casal sem filhos, um casal com filho pequeno, que não vai entender e não vai se controlar ali no momento para você, né, você não vai conseguir controlar uma criança ali para ouvir uma mensagem. A duração também é diferente. A duração, o conteúdo, o que eu vou dizer? Eu não sei pregar. Como é que eu vou pregar para minha família se eu não sei pregar? Então, eu acho que são as dificuldades que nós temos, né? Mas existem caminhos que dá para a gente estabelecer. Então, por exemplo, a leitura do texto bíblico, né? Mesmo que não tenha um comentário, um aprofundamento, uma mensagem, uma pregação, a leitura de um texto bíblico, ela já é um início. Ela já pode ser um começo. Ler um devocional. Pode pegar um devocional e fazer leitura do devocional e compartilhar e conversar sobre aquele conteúdo. Acho que são os primeiros passos que podem ser dados aí. Perfeito. Então, é importante, né, que o nosso culto ele seja sempre centrado na palavra, né? Isso. Então, o culto ele sempre é centrado na palavra e você não necessariamente tem o dom de ser um pregador e mais, né?
não necessariamente você vai ter um tempo de preparar um sermão, dependendo da sua rotina e coisas desse tipo, né? Então você pode pegar ali um material, como o pastor falou, um material mais preparado, ou você pode fazer uma reflexão não tão profunda, porque eu não sei quanto aos pastores, mas às vezes a minha maior dificuldade, mesmo sendo um professor de escola bíblica, não é tanto entender o texto, mas é refletir e me apropriar daquele texto, é pensar nele em termos da minha realidade e internalizar aquele texto, né? Então eu gosto muito de fazer, quando eu faço meu devocional com a Evelyn, eu gosto de ler um salmo e a gente fazer uma reflexão bem simples sobre um salmo. E às vezes a gente também canta um louvor, né? Às vezes a gente canta o louvor, né? É. Mas aí nem sempre né, pastor? Deixa o Estevão lá, cada um na... Mas, Stefan, eu acho que o grande desafio, desde o Antigo Testamento, inclusive no Novo e nos nossos dias, é entender que o nosso Deus é pessoal. E essa pessoalidade dele faz dele eu não diria um membro da família, Uhum. mas é como se fosse. É como se ele pertencesse à família. O problema, talvez, hoje dos nossos cultos domésticos é que a gente está lidando com alguém que é um outro e, às vezes, até num conceito teológico equivocado. É um outro distante. Uhum. Não é um outro que está entre nós. Não é um outro que habita conosco. Então, o texto que foi citado pelo reverendo Marcelo, eu acho que a construção dele toda é para mostrar o quanto Deus permeia o nosso dia a dia. Quanto Deus está presente. É a consciência do Emanuel. Do Deus presente o tempo todo, em todo lugar comigo. E essa percepção vai gerar um culto individual. Uhum. Essa consciência da presença permanente de Deus comigo vai gerar um culto individual. Esse culto individual, ele vai ser derramado na vida familiar. Por quê? Porque se eu tenho a presença e consciência da presença permanente de Deus comigo, eu vou identificar os livramentos do dia, eu vou identificar o suprimento do dia, eu vou identificar as bênçãos do dia. Por quê? Porque a minha vida ela é lida a partir da perspectiva da companhia de Deus comigo. E o culto familiar, então, vai ser o momento em que todos os membros vão se ajuntar para conversar também sobre a experiência de cada um em relação a essa vida individual marcada pela presença de Deus, né? Como foi o seu dia com Deus hoje? Poderíamos dizer, então, que é a alegria da comunhão no lar. Alegria da comunhão do lar. E aí a gente se depara a uma outra questão, que é a família, ela está desintegrada. Então nós não só temos dificuldade dessa percepção da presença de Deus comigo o tempo todo, como a gente está tendo dificuldade de sentar com a família para conversar sobre as questões que dizem respeito à presença de Deus comigo durante o dia todo. Então, quando chega em casa, muitos, né, os pais do trabalho, o adolescente, a criança da escola e daquela lista de atividades, existe uma exaustão coletiva, cada um vai para o seu ambiente de relaxamento e você dificilmente consegue trazer todos para que nessa coletividade possam, junto com o próprio Deus presente, o conceito de Deus presente na individualidade, agora ele passa para o conceito de Deus presente na família. Vamos conversar sobre a nossa vida com Deus. Isso muda tudo. Porque eu também me preocupo com um culto doméstico marcado por um dever. Tipo, uma formalidade Um tão compromisso. grande que Compromisso. acaba... Temos que orar, temos que ler. Vai virar reza. Aham, Vai virar oração repetitiva e vazia. aham. Vai virar um cumprimento religioso, um ritual. E dar a sensação de que está tudo bem. Dar a sensação de que a minha casa tem culto doméstico. Eu não sei se esse é o propósito de Deus. Eu acho que o propósito de Deus é mais. É celebrar a presença dele na vida familiar. E é claro que isso com salmos e cânticos e hinos espirituais. Então, assim, eu acho que é uma festa. Vida a nossa devocional familiar precisa ser a celebração da presença de Deus entre nós. E esse é o grande desafio. É o grande desafio. Entendo dessa forma. Eu acho que a barreira, e falando em desafio, acho que a barreira maior é essa formalidade, né? Esse formalismo. Que às vezes a gente quer colocar um formalismo e é uma coisa informal. Assim como na igreja, na reunião na igreja, o anfitrião é Deus, né? Ele que nos recebe para a celebração, para o culto. Né? Deus não fica sentado assistindo ali o culto da gente. Né? Ele é o anfitrião, ele recebe, ele está à mesa da ceia, ele que está nos recebendo para estar em comunhão com ele.
E na casa também. Então, eu acho que a barreira e dificuldade que a gente tem é a formalidade, é o formalismo de fazer a coisa mecanicamente e formal. Quando pode ser uma conversa informal, uma conversa com Deus presente, uma conversa em que a família pode compartilhar e dividir e falar de Deus, as coisas de Deus, né? Às vezes, Heavy, eu acho que é mais fácil manter o formalismo do que manter a naturalidade da presença de Deus entre nós. Sim. Deus ser o assunto natural é mais complexo do que pegar um texto e ler. Por quê? Porque isso exige uma reconstrução de perspectiva. Exige um saborear constante da presença de Deus, um degustar da presença de Deus. Então, e a gente percebe isso na Bíblia, né? Se a vida comunitária era marcada por festividades, a presença de Deus na nossa casa é marcada por uma festividade espiritual. O alimento é espiritual. Então a gente celebra também. Assim como celebra a mesa, a gente celebra o alimento espiritual, que é conversarmos sobre as coisas de Deus. E como isso é difícil, como criar esse ambiente, né, e perceber Deus em tudo. E pensar isso durante o dia. Puxa, olha o que Deus fez aqui. Que maravilha, olha que bênção. E você, no final do dia, sentar com a família e conversar sobre isso. E trazer, olha que legal, né? Trazer textos bíblicos que correlacionam com aquilo que a família viveu durante o dia. Puxa, esse livramento de Deus, e o Salmo diz, né? Por quê? Porque aí também é o resultado da devocional pessoal. Né? Os textos bíblicos, a minha correlação da vida com os textos bíblicos vai ser a partir da construção que eu tenho de leitura bíblica e de experiência com a ação de Deus na palavra. E aí eu vejo a ação de Deus na minha vida, e na hora da família, ou eu, ou outro membro da família pode falar: olha só o que Deus fez aí, olha que interessante esse detalhe. Né? Conectar a palavra com a vida. Então, mas vamos ter que deixar o celular de lado, desligar a TV e deixar também as nossas séries. Desliga logo o Wi-Fi. É fácil. Alexa, desliga tudo. Já desligou a casa de alguém, com certeza. Nesse momento. Então, do ponto de vista prático, né, ele é mais uma coisa assim, naturalmente incorporado como parte da rotina da família do que um momento a ser definido na rotina, então, um dia. Eu convido todos que estão nos ouvindo, todos vocês, prestem atenção no que nós acabamos de falar e agora leia Deuteronômio 6. Se não é exatamente isso que o autor está colocando como sendo a vontade de Deus. Ou seja, você vai sair de casa, você vai chegar, você vai... em qualquer momento, em qualquer circunstância, né, ensina. Ou seja, pense da vida as digitais de Deus e veja o quanto Deus está presente e cuidando dos seus filhos. Né? Eu acho que é dessa forma. E aí isso vai reverberar no culto público. Entendeu? São indivíduos adoradores, famílias adoradoras que se reúnem solenemente para um culto de adoração. Então, é esse o processo. Né? E aí a gente vai mudar completamente a vida do culto. Porque são as vidas que durante a semana, por algum momento, seus membros pararam para pensar nos feitos de Deus. E quando eles vão para o culto, eles vão para celebrar o acúmulo. O acúmulo das... né? Então, quando... É fantástico, né? Não chega lá, porque às vezes no culto tem assim, confissão. Aí a pessoa para e pensa: será que eu pequei essa semana? Nossa! Acabou de pecar. Por quê? Porque às vezes ele não teve um dia. Não teve um dia durante a semana que ele falou: puxa, não deveria ter falado isso. Nossa, essa minha reação não foi adequada. Agora, quando você tem isso durante a semana, você chega no culto com a lista pronta. E é dessa forma. Um texto que eu conecto com essa ideia, né, que a gente está conversando, é Romanos 12, né? Porque Paulo diz ali, ele fala sobre o culto racional. O culto racional, ele é o culto espiritual e é o culto da vida. Quando ele fala, né, para não nos conformarmos com esse século, mas experimentar a transformação da mente e através dessa experiência da transformação da mente,
também experimentar a vontade de Deus, Uhum. que é boa, agradável e perfeita. E ele fala para apresentar os nossos corpos como culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável. Então eu vejo dessa maneira, a conexão, né, pegando Deuteronômio 6 com o Novo Testamento, que é Romanos 12, o culto racional que Paulo refere é o culto da vida. É o culto da vida, é o culto da semana, que vai culminar no domingo, né? Que vai ser aquela explosão realmente da reunião de todos no domingo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei como para o Senhor. Ou seja, nas coisas ordinárias da vida, enxergue Deus. Veja o quanto Deus tem derramado graça, bênção, né? Então, sair dessa teologia que às vezes fica só no campo das ideias, no campo da doutrina, tá tudo certo. Mas ela entra na vida, ela permeia, ela entranha, né, a nossa vida familiar de uma maneira tão bela, tão bonita. E o Deus tão presente em tudo, né? Ser grato, ser grato. Isso vai mudar a vida, viu? Não, e é bacana, assim, um adolescente, a criança ver os pais em casa, tendo essa iniciativa de tal, pô, minha mãe tá orando agora, meu pai se juntaram, então vamos orar. Uma vez a Flora, esse aqui no podcast, falou isso. Traga o seu filho. Tipo, estamos com um problema, traga a oração na casa. Estamos vivendo um problema, vamos orar junto por esse problema. Cultua, entrega ao Senhor, seja grato. Eu acho legal a criança, o adolescente estar acompanhando, assistindo esse momento de saber que a família está passando por um problema difícil e está entregando nas mãos do Senhor. Sim. A criança tem que crescer sem ter a mínima dúvida de que Deus está presente na casa dela. Deus é muito presente para mim, ele é muito real. Esse é um dever dos pais, e acho que Deuteronômio também mostra isso. E eu estava pensando uma coisa que vocês falaram, né, desse texto de Deuteronômio, que é interessante que ele parece que a palavra, né, ela vai de dentro para fora no texto. Ela começa assim, né, amarás, pois, o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua... Então, compromisso pessoal. Depois ele fala na tua mesa, fala ao teu filho, e depois ele fala, ata isso, né, no seu frontal e nas tuas portas, né, na tua porta, que é um testemunho para os seus vizinhos. Por que eu estava pensando nisso? Porque eu penso assim, em momentos em que o meu devocional está mais forte, o culto doméstico se torna mais forte também, né? Eu passo a falar mais de Deus com a minha esposa. Então parece que quanto mais eu internalizo a palavra de Deus né, amor? no meu coração, isso também se torna um valor que eu passo a comunicar com a minha esposa. Então às vezes eu penso assim, como é que eu melhoro o culto doméstico no meu lar? Começa com você. Começa pastoreando o seu coração diante de Deus, né? Tratando do seu coração numa devocional para que isso inflame o teu coração de tal forma que o desejo de falar de Deus faça parte da tua casa. Né? Porque às vezes a gente... por isso que eu acho interessante discutir esse assunto, e parece que a gente vai introduzir o culto através de uma mecânica. Né? E eu acho que isso que o pastor falou isso muito bem, que uma mecânica não vai trazer o culto a Deus. Né? Você precisa de que isso seja um valor, de que seja um hábito, né? E às vezes tem que começar com a gente. Então, em vez de parar para pensar que a minha família, de repente, vai ser a minha solução, de repente eu me transformar vai abundar na minha, na transformação da minha família, né? Mas eu queria estabelecer um princípio aqui que eu creio que tem respaldo bíblico, que é o papel do homem, né? Se você pertence a uma família que pai, mãe, filhos, todos são membros da igreja, me incomoda muito quanto nós homens não nos posicionamos como a Bíblia estabelece. Somos nós que chamamos a família, ou deveríamos, né, nós chamar a família para esse momento. Então, um pai, quando ele diz para a esposa, né, um marido, quando diz para a esposa e diz para os filhos, olha, agora é hora da gente buscar a presença do Senhor. Me conta aí, como é que foi seu dia? Como é que foi sua experiência com Deus? Papai, não consigo me lembrar. Beleza, então amanhã você vai ver alguma coisa no dia que você viu a presença de Deus. Eu acho que os homens, em algum momento eu ainda vou escrever sobre isso, mas os homens estão muito aquém do papel para o qual Deus os comissionou na família. E, às vezes, eles colocam uma sobrecarga muito grande nas esposas. Às vezes a mulher é que tem que puxar a devoção familiar, né? E isso não é só dela o papel é do marido. E é interessante que, às vezes, quem mais resiste à devoção, mesmo sendo crente, é o marido, é o homem.
né? E, na verdade, ele é que deveria ser a âncora do processo, né? Então, deixa aqui uma palavra carinhosamente de exortação a todos os homens. Nós somos os responsáveis espirituais pelo cuidado da nossa família. Sempre entendi assim. Acho que o homem não é o líder da casa, ele é o pastor da casa. A sua mulher precisa ser pastoreada. E você é o pastor do coração dela. Seus filhos precisam ser pastoreados e você é o pastor do coração deles, né? Acho que nós, homens, precisamos entender o risco dessa negligência e as consequências espirituais para isso, né? Amém. Amém. Então, tem mais alguma sugestão para que o pessoal que está nos assistindo aqui faça desse culto um hábito? Então, acho que a gente sempre está preocupado assim, tipo, 4 passos para, né, Qual fazer é a isso, medida né? para o sucesso? Eu acho que o caminho é o caminho da naturalidade mesmo. E Tá. começa na gente, né? E o Harry falou que a liderança, né? O homem tem que assumir a liderança espiritual no sentido de pastorear a sua casa, a família. E aí a questão são as dinâmicas da família, que eu acho que a gente tem que ter, né? A questão dos horários, por exemplo, né? Qual o melhor horário que eu posso fazer isso? Sei lá, Qual se o a melhor dia da dinâmica semana? qual o dia da semana, qual melhor, se a dinâmica da minha família funciona melhor de manhã, por exemplo. Então pode ser um momento de fazer o encontro devocional no turno da manhã. Sei lá, todo mundo consegue estar de manhã, então você consegue tomar um café da manhã e compartilhar e conversar. Pode ser um caminho. Pode ser à noite, né? Às vezes é o horário que a gente consegue reunir à noite. Então, eu acho que assim, estabelecer uma intencionalidade. Eu acho que e aí entra esse passo, né? De estabelecer intencionalidade de você querer fazer, querer começar e romper, né, o ciclo, porque a nossa acomodação vai levar a gente a não fazer. Normalmente a gente vai se acomodar, tô cansado, o dia foi grande, longo e tal, e aí cada um pro seu canto. E aí a dispersão, né, digital hoje para a gente é uma armadilha, que cada um vai para um canto, vai ver o celular. Então é um combinado que deve ser feito pela família. E ver a melhor dinâmica da própria rotina do dia para começar. Eu acho que sei lá, dá para fazer uma vez por semana? Começa uma vez por semana. Né? Não tem que ser todo dia? Não necessariamente. Todo dia você pode até ter períodos mais curtos. Né? Momentos que você vai conversar à mesa, vai ter oportunidade, mas de repente se você quiser fazer um culto doméstico um pouco mais longo, pode ser um dia na semana. Começa tudo, né? O profeta Zacarias é que diz, né? Para a gente não desprezar os pequenos começos, né? Então, assim, a gente tem que começar pequeno. Começar pequeno e se for ali 10 minutinhos, tá bom, começa. Faz o primeiro, vamos lá. E a coisa vai evoluir, a coisa vai crescer. Vai dar gosto, vai dar vontade, né? Se a gente começar. Então, acho que o primeiro passo é esse aí, né? Para a gente poder romper. Maravilha. Amém. Amém. Meus irmãos, espero que tenha dado algumas respostas para vocês. Talvez não foi exatamente a resposta que você achava, né? O culto, ele é parte, então, de toda a realidade do lar. Mas que Deus abençoe o seu lar, que você consiga achar o seu tempo, a disposição de coração e que tudo isso vem do Espírito Santo, então busque na dependência do Senhor. Deus abençoe vocês.